Olá, crianças! Tudo bem? Estão se lembrando da minha voz? Eu sou a professora Marli, a professora do projeto Sol do Saber, das nossas aulas de biblioteca. Se lembraram? E hoje nós vamos retomar as nossas aulas, as nossas rodas de leitura, mas de uma forma diferente. Eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês. Mas dá para a gente fazer uma interação bem bacana. Vamos participar juntos e descobrir essa magia de encantamento que tem a leitura? Então, para iniciar a nossa roda, olha o que eu vejo aqui, né? Literatura de cordel. Bom, literatura de cordel. O que é literatura, né? Literatura é uma poesia do povo, com rimas, ritmos, que formam uma ternura literária. E quando eu vejo literatura de cordel, o que será? O que eu vejo nessa imagem? Eu vejo vários folhetos pendurados num barbante, numa corda. Será que é isso? Vamos descobrir essa magia juntos? Então, nós vamos aquecer um pouquinho. Esse é o título que nós vamos trabalhar hoje do texto Marmelo, o Jacaré Banguelo, de Mariane Bijo. Vamos repetir? Marmelo, o Jacaré Banguelo. E a autora é Mariane Bijo. E aí eu já trago um desafio para vocês. Vamos lá? Nossa, o que eu vejo aqui? Que animal sou eu? Vamos soletrar juntos? J-A-C-A-R-E, com acento agudo, que eu soletro E. Jacaré. Parabéns! Mais um desafio? Qual é meu nome? Vamos soletrar? M-A-R-M-E-L-O. Meu nome é Marmelo. Parabéns para quem acertou. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Vamos levantar algumas hipóteses sobre o texto, né? Do que será que o texto fala? Será que o assunto do texto é sobre bichos? Sim ou não? Será que o assunto do texto é sobre saúde bucal? Sim ou não? Ou será que o assunto do texto é sobre troca de dentes? Sim ou não? O que vocês acham? E aí nós vamos então relacionar a palavra ao seu significado. Então, o que é marmelo? Marmelo é uma fruta. O que é marmelada? Marmelada é um doce. E o que é banguelo? Aqui é o jacaré, o nome do jacaré. E dentadura? É o que as pessoas usam quando não têm seus dentes próprios. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a autora. Alguém já ouviu falar sobre Mariane Bijo? Já ouviram? Quem não ouviu, então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre ela. Ela é uma entusiasta da palavra. Nasceu pernambucana de Recife e se tornou escritora, contadora de histórias, cantora e radialista. Oferece aulas de literatura para crianças, jovens e professores. Mariane começou recitando nos mercados públicos da cidade para o público adulto do Recife. Hoje, sua especialidade é a literatura de cordel, escrita para crianças, mas Mariane continua aproveitando as oportunidades que surgem para recitar para gente grande e expor nas rimas os anseios e dilemas do cotidiano. Então, a especialidade de Mariana é a literatura de cordel. Seus poemas têm a cor, o cheiro e o sabor do Nordeste. E aqui nós temos o mapa do Brasil dividido por regiões. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E olha que interessante. Olha Sertãozinho aqui. Sertãozinho se localiza no estado de São Paulo, que pertence à região Sudeste. E aí, nós trazemos aqui Nordeste, porque nós estamos falando hoje da cultura nordestina.
E aqui eu tenho todos os estados que pertencem à região Nordeste. Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Nós vamos falar um pouquinho o que é esse cordel animado, né? É um projeto que Mariane divide com sua irmã, a multi-instrumentalista Mila Bijo. A dupla se apresenta num espetáculo que mistura cordel, música e sonoplastia, utilizando teatro de bonecos, mamulengo, fantoches e outros recursos cênicos. E olha que interessante, o que é mamulengo, vocês sabem? Então vamos descobrir. É um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro. Olha que interessante, quanta coisa bacana nós estamos aprendendo na nossa roda de leitura hoje. E aí, continuando, então, onde nós encontramos a poesia de Mariane Bijo? Será que nós encontramos na musicalidade, nos cordéis, na alegria, nas contações, ou em todas essas características? Mariane é uma escritora totalmente envolvida com a poesia. Ela é envolvida com a musicalidade, com os cordéis, é uma autora muito alegre e também extremamente envolvida com as contações. E aí, nós vamos então conversar um pouquinho mais sobre o que é literatura de cordel. Interessante, né? Então, como nós já conversamos, literatura é uma poesia do povo, com rimas, com ritmos, que formam uma ternura literária. É uma composição e exposição de textos escritos em versos ou prosa, né? Essa linguagem escrita é uma herança que nós temos. Então, o cordel é um jeito de contar histórias que tem uma forma única, tanto no papel como também na voz. Existe o cordel de folclore, de contos de fadas, de fábulas, de histórias do Brasil e muito mais. O desenvolvimento do texto é a passagem da linguagem oral para a escrita e a aproximação com os elementos da cultura nordestina e a capacidade de se expressar através das rimas. O nome cordel tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. Então, cordel é uma declamação de poemas, textos rimados, impressos em folhetos e pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. E aí, nós vamos também falar um pouquinho de outra característica que se destaca no cordel, que é a xilogravura. O que é a xilogravura? É uma gravura em madeira. Então, é uma característica que se destaca no cordel, o uso de desenhos impressos nos folhetos, que servem para ilustrar as histórias. Esses desenhos são feitos usando, principalmente, a técnica da xilogravura, que é a gravura em madeira. Nesse método, as figuras são feitas a partir do entalhe de uma matriz de madeira, que recebe uma fina camada de tinta e depois é carimbada no papel, transferindo assim o desenho. Então, o desenho da madeira se transfere para o papel. As xilos apresentam grandes contrastes na cor e forma simples. O uso intenso da cor preta e muitas vezes a presença dos véios da madeira no resultado final. Uma característica da literatura de cordel de Mariane é que ela é muito colorida. Por quê? Porque essa cor, né, esse colorido, significa todo o encantamento, né, que a Mariana traz na sua literatura. Geralmente o cordel é mais preto e branco, mas a literatura de cordel de Mariana é diferente. Ela é mais colorida, ela é mais viva. Agora que conhecemos a autora e o que é cordel, como será o texto Marmelo, o Jacaré Banguelo? Será que ele será engraçado? Será que ele será alegre? Será que ele terá rimas? Será que ele será musical? E aí, o que vocês acham?
E agora nós teremos o texto declamado. Vamos lá? Um rapaz muito esperto, de codinome Zezinho, apaixonado, arriou-se pela filha do vizinho. Pediu ajuda a um amigo, um belo jacarezinho. Marmelo, meu caro amigo, Disse ele ao jacaré. me ajude, por favor, conquistar essa mulher. E se acaso eu conseguir, eu lhe pago um picolé. O jacaré em questão era doidinho por doce. Nem gostava de carne, preferia algodão doce. E se visse um picolé, Ave Maria, acabou-se. Também era inofensivo, olha, pois não tinha um só dente. De tanto chupar confeito, a boca ficou doente. Assim ele não mordia nem animal e nem gente. Nosso plano é o seguinte: você irá atacar a moça durante a noite. Eu chego para salvar, feito um herói valente, e seu amor conquistar. Você se finge de morto, ou então pode fugir. Só não esqueça uma coisa: a boca não pode abrir, pois se você fizer isso, tudo ela vai descobrir. E assim eles fizeram. Lá se foi o jacaré, entrou correndo na casa. A moça estava de pé, deu um grito e defendeu-se que nem precisou do Zé. Com um cabo de vassoura, ela bateu no bichinho, que num berro abriu a boca. É Banguelo, coitadinho. E o jacaré gritou. Foi ideia do Zezinho. O rapaz explicou tudo, mas a moça não gostou. E foi pelo jacaré que ela se apaixonou. O Zezinho fez de tudo, só que nada adiantou. Ela cuidou do bichinho, que levou uma paulada, levou ele pro dentista, fez uma chapa arrumada e o Zezinho até hoje procurando namorada. Essa história, assim, teve um final bem singelo. Um rapaz se achando esperto, perdeu tudo pro marmelo. E a mocinha se casou com o jacaré banguelo. Esse é o cordel de Marmelo, o jacaré banguelo. Gostaram? Muito interessante, né? Também adorei. E agora nós vamos então conversar um pouquinho sobre a leitura da imagem, né? Será que a imagem nos ajuda a construir sentidos? Então vamos lá. Mais um desafio para vocês. Ao ler ou escutar o poema, qual cena lhe vem à cabeça? Então vou repetir a pergunta. Ao ler ou escutar o poema, qual cena lhe vem à cabeça? Qual cena será? Quais imagens que o autor utilizou para representar o texto? Outro desafio. Vamos pensar um pouquinho, refletir sobre essas questões? Então vamos lá. O modo de recitar e as imagens que formamos na nossa cabeça fazem diferença para a leitura desse texto? O que vocês acham? Sim ou não? E aí, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o eu lírico, né? O que será que é o eu lírico? Então, quando um poeta está escrevendo um poema, ele não necessariamente escreve um poema sobre ele. Às vezes, ele cria um personagem totalmente diferente dele para narrar o poema. E esse personagem, criado pelo autor, é chamado de eu lírico. Olha que interessante, né? Quantas coisas novas
nós estamos descobrindo nessa roda, né? Então, o que é o eu lírico, né? É esse personagem criado pelo autor. Mesmo não sabendo o que é, às vezes o poema é narrado por uma criança, outras por um adulto, algumas vezes por um homem, outras vezes por uma mulher. E todos esses poemas, narrados por pessoas diferentes, podem ser escritos pela mesma pessoa. Interessante tudo isso, né? Quanta coisa gostosa que nós estamos aprendendo. Então, o que é o eu lírico, né? Ele designa o pensamento daquele que está narrando a história, né? Trata do personagem principal da história, né? Aquele criado pelo escritor. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a leitura da imagem. A declamação e as imagens ajudam a entender o texto? O que vocês acham? Com certeza ajuda, né? E as características do eu lírico ajudam também a entender o texto? Concordam que sim? Então, o que será? Quais são as características do eu lírico? Amigo, apaixonado ou medroso? Quem é o eu lírico desse texto? Quem que vocês acham que é o eu lírico desse texto? Quem será? O menino apaixonado? O menino leitor? Ou o menino jogador? Quem respondeu? O menino apaixonado? Acertou, né? O eu lírico desse texto é o Zezinho, o menino apaixonado. Muito bem. E agora, então, eu vou declamar para vocês Marmelo, o Jacaré Banguelo, de Mariane Biggio. Um rapaz muito sabido, de codinome Zezinho, apaixonado arriou-se pela filha do vizinho, pediu socorro ao amigo, um belo jacarezinho. Marmelo, meu caro amigo, disse ele ao jacaré, me ajude, por favor, conquistar essa mulher, e se acaso eu conseguir, eu te pago um picolé. Também era inofensivo, pois não tinha um só dente, de tanto chupar confeito, sua boca ficou doente. Assim ele não mordia, nem animal e nem gente. Nosso plano é o seguinte, você irá atacar a moça durante a noite e eu venho para salvar, feito um herói valente e seu amor conquistar. Você se finge de morto ou então pode fugir, mas não esqueça uma coisa, a boca não pode abrir, pois se você fizer isso, tudo ela vai descobrir. E assim eles fizeram, lá se foi o jacaré, entrou correndo na casa, a moça estava de pé, deu um grito e defendeu-se e nem precisou do Zé. Com cabo de vassoura ela bateu no bichinho, que num berro abriu a boca, é banguelo, coitadinho, e o jacaré gritou, foi ideia do Zezinho. Ela cuidou do bichinho, que levou uma paulada, levou ele no dentista, fez uma chapa arrumada, e o Zezinho até hoje procurando namorada. Gostaram? Muito, né? Também adorei, fiquei encantada. E aí nós vamos falar um pouquinho da leitura além das rimas, né? Nós conhecemos o texto escrito e agora nós vamos falar um pouquinho da leitura além das rimas. Lembrando, quem se lembra o que são rimas? Vamos lá? Pensando um pouquinho, que nós já conversamos lá na nossa aula, vamos retomar um pouquinho, né? Então, rimas estão nos textos poéticos, né? Proporciona sonoridade, ritmo, musicalidade. São repetições de sons idênticos ou semelhantes no final de palavras ou de sílabas, né? Então, vamos lá. A autora utiliza um português correto para escrever seu texto? O que vocês acham? Sim ou não? Por que ela escreve dessa forma? Bom, de que forma que ela escreve? Ela escreve de uma forma diferente. Vamos descobrir o porquê? Então, vamos retomar aqui uma estrofe lá do texto. Marmelo, meu caro amigo, disse ele ao jacaré,
Me ajude, por favor, conquistar essa mulher, e se acaso eu conseguir, eu te pago um picolé. Quando ele fala conquistar essa mulher, ela escreve de uma forma correta, mulher? Não escreve, né? Mas por que ela escreve mulher, né? Desse jeito? Olha o Zezinho falando. Sou apaixonado por essa mulher. Então, essa mulher, por que a fala é mulher? Porque aqui ela traz aqui o regionalismo, né? É uma variação da língua. É uma fala caipira. É própria de uma determinada região, né? E a mulher aqui, lá da região Nordeste, é uma cultura muito popular de uma determinada região. Então, é uma variante da língua, tá? Tudo bem? Vamos, então, dar sequência. E agora, depois de conversarmos um pouquinho sobre isso, né? Vocês acham que ela escreveu o texto dessa forma porque ela não sabe escrever? Ou porque o modo como o Zezinha fala lá onde ele mora? Quem respondeu? É o modo como o Zezinho fala lá onde ele mora, está correto, muito bem, parabéns. E vamos então conversar um pouquinho ainda sobre o texto Marmelo, o Jacaré Banguelo. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O modo como o poema é construído transmite certa musicalidade quando lemos? As rimas ajudam o ritmo? E aí, o que vocês acham? Isso, quem respondeu que sim está correto. As rimas ajudam no ritmo, né? Na sonoridade, na musicalidade. Então, vamos retomar um pouquinho? Um rapaz muito sabido, de codinome Zezinho, apaixonado arriou-se pela filha do vizinho, pediu socorro ao amigo, um belo jacarezinho. Ela cuidou do bichinho que levou uma paulada, levou ele no dentista, fez uma chapa arrumada, e o Zezinho até hoje procurando namorada. E assim essa história teve um final singelo. O rapaz, se achando esperto, perdeu tudo pro marmelo, e a mocinha se casou com o jacaré banguelo. Então agora nós vamos pensar um pouquinho, né? Quando nós pensamos, nós estamos refletindo. E aí é importante esse pensamento para que sejamos leitores críticos. O que é a formação de leitor crítico? É aquele leitor que reflete sobre a sua leitura, que ele pensa sobre aquilo que está lendo. E aí eu vou lançar um outro desafio para vocês. Você consegue enxergar o amor de Zezinho? Ele era apaixonado pela vizinha ou ele era apaixonado pelo amigo jacaré? O que vocês acham? Ele era apaixonado pela vizinha? E o que ele fez para conquistar esse amor? Pediu socorro ao amigo, um belo jacarezinho? Criou um plano para conquistar essa mulher? E aí, o que vocês acham? Deu certo o plano que Zezinho bolou com o jacaré? Sim ou não? E aí eu vou lançar um outro desafio para vocês. Será que o Zezinho sentiu medo de falar com a filha do vizinho sobre os seus sentimentos? Como que vocês visualizam o Zezinho aqui? Com medo, né? E você? Você já sentiu medo de usar as palavras para falar o que sente? Muitas vezes? Poucas vezes? Ou nunca? Vamos brincar com as rimas agora? Lembram do que são as rimas? Quem se lembra? São recursos utilizados em textos poéticos que proporcionam sonoridade, ritmo e musicalidade. É repetição de sons idênticos ou semelhantes em final de palavras ou sílabas. Então, vamos lá. Jacaré rima com picolé. Parabéns para quem acertou. Dente rima com doente. Parabéns para quem acertou. E agora nós vamos mudar a atividade. Pinte a palavra correspondente à figura. Então, eu tenho aqui
dente. Onde que está a palavra correspondente a dente? Muito bem! Palmas para quem acertou. Aqui embaixo eu tenho vassoura. Olha lá, pintando onde está escrito vassoura. Parabéns para quem acertou. E aqui eu tenho jacaré. Vamos pintar a palavra que corresponde a jacaré? Muito bem! Parabéns para quem acertou também. Aqui nós vamos fazer uma outra atividade sobre a alfabetização, pintando as sílabas que formam as palavras. Então, vamos lá. Eu tenho aqui casa. Então, eu pinto K e o ZA. Parabéns. Aqui eu tenho boca. Então, eu vou pintar a sílaba boca. Parabéns também. Aqui eu tenho picolé. Então, eu vou pintar a sílaba picolé. Palmas para quem acertou. E aqui eu tenho jacaré. Então, eu vou pintar a sílaba jacaré. Parabéns! Vocês estão interagindo comigo? E aqui nós vamos colocar cada sílaba em um quadrinho. Então, casa, eu vou colocar casa. Parabéns! Eu tenho boca, eu vou colocar boca. Parabéns também para quem acertou. Aqui eu tenho picolé. E eu vou colocar pi, outra sílaba co e outra sílaba lé. Parabéns! E eu tenho jacaré. Então, eu vou colocar uma sílaba em cada quadrinho. Jacaré. Parabéns! Bacana, né? E agora, vamos ler um outro desafio para vocês, hein? Vá clicando e fazendo a leitura. Enquanto você faz sua leitura, peça para alguém gravar e envie a gravação para que sua professora possa saber como você está craque na leitura. Vamos lá? E aí você vai clicando e lendo. Clicando e lendo. Clicando e lendo a palavra. Clicando e lendo a palavra. Clicando e lendo a palavra. Olha só. Namorada, pé, casa, vassoura, Zezinho, jacaré, vizinha, picolé e dente. Muito bem. Então, vai aqui a sugestão para vocês. Novamente, vou repetir. Clique, né? Faça a leitura, pede para alguém gravar, né, a sua leitura e mande para sua professora, para que ela perceba o quanto você está craque na leitura. Gostaram? Espero que tenham gostado da nossa roda. Foi uma roda onde nós trabalhamos a literatura de cordel. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Até a próxima. Beijinhos.